Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Você chegou lá, amém? Olha o que diz. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu o nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian e ali se assentou à beira de um poço. Só até aí. Você já conhecia essa palavra? Não sei. Se você já leu um pouco da história de Moisés e a partir de Êxodo leu esse breve momento da história de Moisés. Mas por que será que Moisés, ele mata aquele homem e de repente outros homens ficam sabendo que Moisés tinha, cometido aquele assassinato? Será que de repente Moisés deixou o dedão do homem de fora? Será que Moisés não soube fazer o serviço bem feito? Nós não sabemos. Mas a história conta que Moisés, ele mata aquele homem, ele esconde, ele enterra, e no outro dia, ele já, de alguma forma, ele é descoberto por aquilo ali. O que me chama a atenção é que Moisés, a Bíblia fala que ele olha para um lado, não vê ninguém, ele olha para o outro lado, não vê ninguém, e assim ele vai lá, comete aquele assassinato, ele esconde aquele homem, e a história assim continua. E quando eu escutei essa mensagem, eu escutei essa passagem aqui de Êxodo, capítulo 2, em uma outra pregação de um outro pregador, desculpe, eu fiquei imaginando e pensando nessa história de Moisés. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas como é que pode Moisés, ele matar um homem, assassinar um homem, enterrar esse homem, e achar que de repente esse caso não poderia vir à tona? E eu comecei a me lembrar que também Adão e Eva, quando eles recebem uma direção de Deus, onde eles não poderiam comer daquele fruto, do conhecimento bem e do mal, e eles comem daquele fruto. A história fala que eles comem do fruto e eles instantaneamente eles se escondem de Deus. A Bíblia fala também a história de Caim e Abel. Quando Abel ele é morto, Caim ele se esconde de alguma forma, e Deus pergunta para ele aonde está o seu irmão, e a resposta dele é: olha, eu sou por acaso o guardião do meu irmão, eu estou cuidando do meu irmão por acaso. E se você for ver em várias outras histórias e momentos bíblicos, você vai ver que personagens diferentes, eles tomam decisões baseadas como se Deus não fosse onipresente, onisciente e onipotente. A sensação que eu tenho é quando eu olho a história desses homens, mas também quando eu olho a minha história, é observar que em determinados momentos das nossas vidas, nós tomamos decisões como se Deus, ele não soubesse de todas as coisas. A sensação que eu tenho é que nós esquecemos, ou não sabemos, ou passa despercebido o fato de que Deus ele é onipresente, ele é onisciente e onipotente. Que ele sabe de todas as coisas, que ele esquadrinha o mais íntimo do seu ser, que ele está no lugar mais escondido que é onde você possa achar que ele não esteja, que ele consegue ver os maiores detalhes da vida de cada ser humano que está aqui representado essa noite. E por nós esquecermos disso, não lembrarmos disso, por que nós muitas vezes nos preocupamos muito mais com a nossa imagem do que de fato com aquilo que acontece dentro de nós? Por que nós temos uma preocupação em estruturar uma imagem para as pessoas de caráter limpo, reto,
e íntegro? Por que nós temos em nós o princípio de que na frente das pessoas nós temos que agir com retidão, com seriedade, com um padrão, mas muitas vezes no mais íntimo do nosso ser, o que grita, o que fala, o que direciona é totalmente ao contrário? Por que nós achamos que estamos certos em tomar uma atitude, uma postura, uma decisão para agradar as pessoas, por mais bíblica que essa decisão ela possa ser? A gente faz isso muitas vezes para agradar as pessoas, para mostrar às pessoas, mas no íntimo do nosso ser existe um desvio de coração grandioso. Por que nós achamos que diante de Deus isso está certo? Por que nós achamos que por mais Bíblia que possa ter nas nossas atitudes e o nosso coração estiver cada vez mais longe de Deus, por que nós possamos achar que isso é correto? Por que isso é um princípio no nosso coração? Por que nós escolhemos essa parte? Como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Como se Ele não conseguisse separar a sua atitude do seu coração. E é a partir daí que nós começamos a estruturar alguns erros em nossas vidas. Nós temos uma grande habilidade, que é se acostumar com as coisas ruins. Nós temos uma facilidade em escolher o pior, escolher o que vai nos denigrindo, escolher o que nos afasta de Deus. Nós temos uma facilidade muitas vezes em tomar algumas decisões que atrapalham o nosso propósito e a nossa jornada cristã. E um dos maiores erros que nós cometemos na nossa jornada cristã é separar a nossa atitude do nosso coração. Se eu te perguntar hoje como é que estão as tuas atitudes, você vai me dizer, Kainan, está ok. Eu sou uma mulher respeitosa, eu sou organizada com os meus relacionamentos, eu trato bem as pessoas, eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa, eu cuido bem dos meus filhos. Eu não trato mal o meu próximo, eu dizimo e oferto na igreja, sou respeitoso com aqueles que têm necessidades, respeito meu pai e minha mãe, eu tenho atitudes que são compatíveis com a palavra. Show! Mas e o seu coração? Será que essa atitude que flui de você para as pessoas é uma atitude que vem lá de dentro do seu coração de uma forma que isso representa quem você é por dentro? Será que as suas palavras, ao falar sobre Deus, falar sobre Jesus, a dar um conselho para uma pessoa e falar o seguinte, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus fala sobre isso, é exatamente isso que grita no seu coração? Eu não quero que você traga essa mensagem como um peso ou uma cobrança para a sua vida, mas eu quero que você nessa noite você recalcule sua rota e você entenda que de uma vez por todas que Deus ele não separa o seu coração da sua atitude, ele vê como um todo. Eu vejo a sua atitude, mas Deus ele esquadrinha o meu e o seu coração. E se você estava esquecendo disso, saber que Deus ele esquadrinha o mais íntimo do seu ser, é um problema ou é um alívio para você? Saber que Deus ele conhece o mais íntimo dos teus pensamentos, saber que Deus ele conhece o mais íntimo dos teus princípios, saber que Deus ele sabe exatamente o que passa dentro de você, para você, querido, é um alívio ou é um problema? Eu não sei, porque do seu coração você dará conta. É você e Deus. Mas de repente essa é a resposta para muitas perguntas que você tem na sua vida. O porquê que não dá certo aquilo? Por que eu não consigo aquilo ali? Por que eu não sou feliz nessa área? Por que vai e trava? Por que o negócio está sempre enrolado? Por que eu estou sempre preso nisso daqui? Por que o negócio não desanda nessa área? Mas a minha atitude, eu faço o que é certo, mas a questão não é a sua atitude, a questão é aonde está o seu coração. Ei, igreja, aonde está o seu coração? Porque se você se preocupa somente com as suas atitudes, você está preocupado com a sua reputação. Agora, se você está preocupado com o seu coração, você está preocupado com o seu relacionamento com Deus.
se você se preocupa com a imagem que você passa para as pessoas, se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre você somente, se você é preocupado com o que as pessoas vão ver no Facebook, o que as pessoas vão falar sobre a sua casa, se você está totalmente envolvido e trabalhando para a construção de uma imagem perfeita, você está preocupado é com o seu status. Mas o seu coração, se você está envolvido com o seu propósito, envolvido com seus valores, envolvido com seus princípios, você está preocupado com o que Deus pensa ao seu respeito. Se você está envolvido com seus princípios, com o seu coração, com o mais íntimo do seu ser, você está preocupado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Quer dizer então, Kainan, que eu tenho que ter atitudes erradas, mas ter o coração certo? Na verdade, eu quero que você entenda que para nós é difícil confessar um erro e mostrar quem nós somos, porque é muito mais fácil eu falar para a pessoa o que eu não creio para agradar a pessoa e de repente mostrar uma imagem pura, do que de fato mostrar de repente meu coração destruído e podre para a pessoa. É muito mais fácil eu sustentar uma imagem de perfeito, de organizado, de bonito, de reto, de íntegro, de temente a Deus, do que de fato mostrar o meu coração de repente totalmente destruído. Não é verdade, igreja? Não é mais fácil você falar, tá tudo certo, do que falar, não, eu estou destruída. Eu estou destruído. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de conselho. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso que alguém me pegue pelas mãos e me leve a cumprir o propósito. Eu preciso de mentoria. Esse sou eu de verdade, essa minha atitude. Eu estou usando essa atitude como uma barreira para não mostrar quem eu sou de verdade. Quando eu falo sobre os meus ganhos, quando eu falo sobre a minha família, quando eu falo do meu salário, é simplesmente uma barreira que eu criei para que vocês não conheçam de fato o quão quebrado eu estou por dentro. E quando eu leio a passagem de Moisés, quando eu vejo Adão e Eva, quando eu vejo Caim e Abel, quando eu vejo tantas outras passagens, a pergunta que eu faço para mim é: o que vale mostrar para as pessoas algo bom e perfeito, se diante do Deus que esquadrinha o mais íntimo do seu ser, você continua quebrado? Não tem lógica. Qual o compromisso? Preste atenção, igreja. Qual o compromisso que você precisa ter com as pessoas para mostrar que você é perfeito? Nenhum. As pessoas não pagam suas contas, as pessoas não dão conta da nossa vida, as pessoas não nos levam para o céu, as pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão nos deixar de lado, as pessoas não vão estar de repente no pior momento da nossa vida. Qual é o compromisso que nós temos com as pessoas para que possamos mostrar, transparecer que nós estamos bem e somos perfeitos? Nenhum. Quanto que você tem lutado por isso? Quanto que você tem lutado por essa imagem? Quanto que você tem lutado para mostrar, demonstrar, lutar com todas as suas garras para mostrar um status, um caminho, uma imagem de alguém perfeito para sustentar alguma coisa? De repente você escutou a sua vida toda que de repente mostrar os seus erros e falar das suas falhas não é bom. É demonstrar fragilidade. Agora eu quero que você imagine um atleta que luta, que batalha para construir a sua carreira. Você acha que nos treinos dia após dia, ele simplesmente fala de que está tudo bem, que está tudo 100% e que está tudo perfeito para os seus treinadores? Ao contrário. Um atleta, ele reconhece diariamente a sua necessidade de ajuste, de conselho, de correção, de melhoria. E por que nós achamos que na nossa vida pessoal nós temos que lutar para manter um status que não vende de fato quem nós somos? E quando eu comecei a me perguntar sobre isso, eu comecei a entender porque nós temos um nível de comprometimento com as pessoas muito maior do que o nível de comprometimento com Deus. Por que eu sustento uma imagem? Porque eu quero mostrar perfeito? Por que eu quero mostrar que eu dou resultado? Por que eu quero mostrar que o que eu faço é bom?
Porque eu quero manter mais compromissos com as pessoas. Só que o caminho ele é totalmente inverso. O seu compromisso ele tem que ser com Deus. De repente, a resposta da oração que você tanto faz, de repente, a luta que você luta todos os dias, de repente, as perguntas que você tanto faz é simplesmente pelo fato de você ter tentado construir um altar onde você se sustenta. De um caminho onde você está trilhando, onde você acha que você é uma coisa, e na verdade você não é. Não é. De repente, de mostrar uma coisa que você tem lutado para manter e na verdade não é. Cainão, o que tu quer me dizer? O que tu queres que eu faça? Eu quero que nessa noite, no mais íntimo do seu ser, você demonstre para Deus quem você é de fato. Porque o primeiro passo para a mudança, para a transformação, se chama reconhecimento. Sem reconhecimento das nossas necessidades, fragilidades, Deus ele não encontra espaço para que haja uma mudança. Quem aqui quer mudar? Você quer ser transformado? Amém? Primeiro passo que você precisa ter essa noite é ter reconhecimento. No caminho do reconhecimento é muito importante você definir o que você quer para a sua vida. Você quer reputação ou você quer um caráter? Preste atenção. Você quer reputação ou você quer um caráter? Quantas vezes você escutou que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando? Amém? Mas a sua luta diária é para fazer exatamente aquilo que as pessoas gostam, aquilo que você acredita na frente das pessoas e não por detrás delas. A questão é que a sua reputação ela começa e termina, mas o que te sustenta é o seu caráter. O Deus de milagres, o Deus que eleva pessoas, o Deus que tira pessoas de um lugar e coloca em outros lugares, Deus que abre portas, Deus que faz milagre com pessoas que não eram nada e se tornaram tudo, são pessoas que possuem o seu caráter e o seu coração totalmente alinhado com o dele. E de repente essa seja a explicação para tantos problemas que nós enfrentamos. A luta para ser o que não somos, a luta pela busca por coisas que nós não deveríamos estar buscando, simplesmente pela luta da reputação e não pela luta do seu caráter. O seu caráter divide águas, o seu caráter te afasta de pessoas, porque o teu caráter define os seus princípios. E quando você escolhe ser quem você deve ser, baseado no seu caráter e não na sua reputação, você está trilhando um caminho onde você escolhe, Deus, eu vou viver pela fé, não pela vista. Eu vou viver pela tua direção, Deus, não pelo que as pessoas pensam. E se for necessário eu reconhecer os meus erros, se for necessário eu falar a tua verdade, e mesmo que eu passe por errado, eu vou continuar fazendo o que for necessário para que o teu caráter seja estabelecido na minha vida. Existe um preço a ser pago para que o caráter de Deus seja estabelecido na sua vida. Nós falamos sobre Davi. Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, amém? É isso que a Bíblia fala. Davi cometeu erros gravíssimos. Simplesmente por lutar pela sua reputação. Só que quando Davi, ele vai ser ungido, a Bíblia fala que Samuel, ele chega lá na casa de Davi e ele vê um dos irmãos do Davi formoso, bonitão, forte, né? Tríceps, bíceps, tipo Rosenildo assim, corpo malhado, né? Garoto verão, outro nível, né? The Rock, pá, né? Corpadão. E a Bíblia fala que o coração de Samuel na hora já, pá, é esse. Porque ele tem jeito de rei. Ele tem aparência. Um cara bem posturado. Esse aqui é o rei. E a Bíblia fala que Deus, ele fala para o coração de Samuel, segura, bonitão, não é esse. É outro. Porque você reconhece as pessoas, você honra as pessoas, você escolhe as pessoas pelo que você vê. Mas eu escolho as pessoas pelo mais íntimo do seu coração. E sabe qual é a maior explicação que a gente pode dar muitas vezes para as pessoas?
Quando elas falam sobre os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, a direção de Deus que vão acontecendo naturalmente pelas nossas vidas, não é o nosso dom e o nosso talento, e sim o nosso coração. Igreja, nós precisamos chegar num nível de maturidade onde Deus, Ele leva a nossa vida a trilhar caminhos totalmente opostos ao que nós escolhemos, por causa do nosso coração. Não porque você é bom, não porque você tem capacidade, não porque você tem talento, não porque você está estudado para aquilo, não porque você tem habilidade de comprar e vender, mas simplesmente as coisas começam a acontecer na sua vida porque Deus olhou para o seu coração e falou: ei, você está pronto e preparado para viver um grande milagre. Amém? Qual é a parte que cabe em mim e a você? Estruturar o nosso coração. Direcionar o nosso coração. Não negociar os nossos princípios, não negociar os nossos valores, não negociar quem nós somos diante de Deus. Sabe, muitas vezes a gente encontra motivo para justificar o sucesso das pessoas. O pai dele tinha muito dinheiro, o fulano fez isso, o ciclano era assim, foi abençoado por causa daquilo, e a gente vai achando muitos motivos. Mas quando você começa a conhecer a Deus na sua intimidade, você começa a ver que alinhar o seu coração é um princípio básico para você viver um grande milagre. É um princípio básico para você ter um sucesso em qualquer área da sua vida. Novamente eu quero fazer essa pergunta para você. Aonde está o seu coração essa noite? Aonde estão os seus princípios? Aonde estão os seus valores? O que você tem se preocupado, o que você tem lutado, o que você tem feito por de fato com aquilo que importa, que é o seu coração. De repente, você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas é uma questão de você olhar mais para dentro e menos para fora. É momento de nós pararmos o que nós estamos fazendo e falar: Deus, o mais íntimo do meu ser, o mais íntimo do meu coração, o mais íntimo dos meus princípios, o que o Senhor pode falar sobre ele? Aonde está o meu coração? Enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrava que o que acontece muitas vezes conosco, pelo fato de não alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, de não alinharmos os nossos princípios, faz com que nós caiamos muitas vezes num ciclo vicioso. Porque naturalmente se torna mais fácil você ter compromisso com as pessoas do que você ter compromisso com Deus. É muito mais fácil você de repente honrar as pessoas, mas dentro do seu coração de repente haver uma distância entre você e Deus. De repente é mais fácil você honrar as pessoas com as suas palavras, mas de repente o seu coração está totalmente fechado. E eu comecei a entender que na minha vida, em algumas áreas, havia um ciclo vicioso. Ou seja, eu tenho algum problema com alguma pessoa, naturalmente eu luto para construir alguma coisa com ela, aí de repente os meus valores, os meus princípios não estão 100% alinhados, eu tenho problema com aquela pessoa, eu caio numa zona de problema e naturalmente eu fico nessa roda gigante. Porque sem perceber, nós achamos que fazer as coisas para as pessoas simplesmente basta. Cara, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com os meus amigos, eu honro eles, eu respeito eles, eu me entrego a eles. Tá tudo certo. Mas e o seu coração nesses relacionamentos? Aonde está? Aí sem perceber, a sua vida de relacionamento com as pessoas, ela é uma roda gigante. Você está num problema, aí de repente você luta para construir algo, mas de repente você faz algo por ela, esperando que ela faça algo por você, daí ela não faz aquilo que você esperava, você se chateia, você se afasta, aí daqui a pouco você volta. Aí você começa a se entregar a ela novamente, você começa a dar atenção, carinho, respeito, um presente aqui, aí ela não corresponde o amor como você queria, logo o que acontece? Você se chateia, você se frustra, você se afasta dela e você fica num ciclo vicioso. Quantos já se perceberam que acontece isso? Aí de repente você está passando por um problema dentro da sua casa, você está passando por um problema no relacionamento, aí você faz algo esperando, não, ele vai reconhecer, não, ela vai reconhecer, aí de repente ela não reconhece, não, ela vai pedir perdão, porque eu fiz isso, ela não pede perdão.
E naturalmente você entra num ciclo vicioso de problemas na sua vida, de relacionamentos, empresas, trabalhos, pessoas, e assim vai. E sabe qual é o maior culpado desse ciclo vicioso? De problema em problema, direções erradas em direções erradas? Somos eu e você. Por quê? A atitude certa, com o propósito errado, gera problemas. Presta atenção, igreja. Atitude certa, mas com o propósito errado, gera problemas. Você tem a postura certa, você tem a palavra certa, você tem a atitude certa. Por que então você tem problemas com algumas pessoas em algumas áreas? Porque o seu propósito não está alinhado. É como se você começasse de fora para dentro, quando na verdade é totalmente ao contrário, é de dentro para fora. Amém? A equação só dá resultado quando você alinha o seu propósito com a sua atitude e você gera frutos. A atitude certa, mas com o propósito errado, com o sentimento errado, com a direção errada, gera problemas. Kainan, tá tudo certo. Eu tenho a atitude certa lá na empresa, eu tenho a atitude certa ali no casamento, eu tenho a atitude certa com os meus amigos, mas eu não concordo com o que eu estou fazendo. Está dando problemas em você. Pode ser que a pessoa ela não experimente desse problema, mas você está experimentando esse problema. De repente no seu coração gera ira, gera raiva, insatisfação. Como assim? Eu estou fazendo isso por ele, por ela, mas ela não retribui, não pode. Eu falei certo, eu agi certo, eu fiz certo, e mesmo assim ele não me agradeceu. Quantas vezes você já passou por isso, amém? Por quê? A atitude certa com o propósito errado gera problemas. Isso mostra para mim e para você que ter uma atitude certa não basta, não é satisfatória. O que eu preciso fazer, Kainan? Primeiramente, alinhar o meu propósito de vida. Voltando novamente à pergunta, aonde está o seu coração nessa atitude certa qual você está fazendo? Se você faz o certo esperando reconhecimento, vai dar errado. Se você faz certo e esperando que o outro mude também, vai dar errado. Se você faz o que é certo esperando aplauso, vai dar errado. E aí você entra nesse ciclo vicioso de frustração em frustração com as pessoas. Por quê? Porque o seu coração está desalinhado com o coração do Pai, igreja. Você está procurando lapidar as coisas, você está procurando limpar o exterior do copo, mas o interior, ele continua desalinhado. Você tem atitudes boas, você tem a palavra certa, você tem a visão correta do que deve ser feito, mas o seu coração, ele está desalinhado com o Pai. É certo que irá dar problema. Para o que você está fazendo hoje. Segura suas atitudes. Se cala um pouco mais. Guarda o seu coração. E vai para o íntimo do seu ser, no seu relacionamento com o Pai, e fala: ei Pai, você que esquadrinha o mais íntimo do meu coração, o que eu preciso fazer para alinhar o meu princípio com o teu princípio, para que eu não me frustre com o próximo, para que eu não tenha um resultado que não me agrade, para que eu não gere frutos que gerem problema para a vida das pessoas. Você está me entendendo? E sabe, eu meditava sobre isso, eu falava assim para Deus, eu falava: Deus, mas como é que pode? A Bíblia fala que eu devo amar o meu próximo, que eu tenho que me entregar, eu tenho que me doar para o próximo, que eu tenho que morrer, sustentar em amor o meu próximo, e como pode assim, Senhor? Essa equação não bater. Porque a gente se sente muito espiritual, né? Quando a pessoa vai lá e faz uma coisa muito errada e tu sabe a forma certa de fazer, tu vai lá e responde ela, né? Parece que tu vai sair voando numa nuvem assim, né? Eu tive essa sensação, né? Eu disse, assim, né? E tal. Só que eu comecei a entender que a equação, ela dá errado.
Porque amar o próximo nunca será suficiente. Porque Jesus, ele foi cirúrgico ao falar que, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo, mas não esqueça que primeiro você deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu intelecto. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que a gente ama e de repente a gente sente, sei lá, inveja? Por que a gente ama e de repente a gente sente orgulho? Por que a gente ama as pessoas e de repente fica se perguntando, bom, mas eu faço e ele não faz? Por que a gente ama, a gente se entrega pelas pessoas e a gente espera uma resposta positiva delas? Porque o dono desse coração, o centro dessa atitude, não é Deus. Ou seja, se eu faço algo esperando que você me corresponda, nós não estamos nos amando, nós estamos fazendo um negócio. Igual eu vendo um produto, a pessoa me paga. Assim deveria. Isso se chama negócio. Agora, amor é você dar sem esperar algo em troca. Amém? E o que Jesus fala é o seguinte, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não esquece que primeiramente você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Porque quando Deus ele for o centro do seu coração, você não encontrará, você não dará espaço para inveja, comparação, esperando a mudança do seu próximo, esperando que o próximo te corresponda, esperando que o amor do próximo sustente o seu coração, esperando que ele te aplauda. Esse é o nosso maior erro. A gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. E por que a gente para de amar? Porque a gente não ama o próximo. A gente primeiro se ama, esperando que o próximo corresponda a esse amor. Como assim eu me doei e ele não falou nada? Como assim eu fiz e ele não retribuiu? Como assim eu ajudei e ele não disse obrigado? Como assim eu estou me esforçando e ele não reconhece o meu esforço? Logo você não está fazendo para ele, você está fazendo para você mesmo. E esse é o maior erro, é o maior crime que você comete com você mesmo. Porque você tem muito fruto para gerar para as pessoas que estão ao seu redor, mas o seu coração ele está desalinhado. Igreja, coloca o teu coração na mão daquele que sabe o mais íntimo do seu ser e deixa que o propósito dele ajuste as suas atitudes. É isso que vai fazer você completo, realizado. É isso que você vai conseguir dar às pessoas sem esperar nada em troca. É isso que vai fazer você ajudar as pessoas sem esperar que elas te retribuam. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo. Você está preparado para isso? Amar a Deus acima de você mesmo. Isso se chama maturidade, igreja. Porque quando nós aprendemos a amar a Deus acima de tudo, de todos, e inclusive de mim mesmo, isso mostra que eu estou mais interessado no cumprir do propósito do que no cumprir da minha satisfação. O Pipo falou algo semana passada de uma forma que eu já sabia, mas ficou muito claro para mim. Que ele fala que muitas vezes as pessoas costumam dizer, né, olha, o amor ele acabou. Na verdade, a pessoa ela deixou de fazer algo que você gostava e você diz para ela, olha, o amor por ela acabou. Mas na verdade, ela parou de fornecer alguma coisa, então logo o amor acabou. E muitas vezes a gente usa tais termos e de formas diferentes para justificar muitas vezes o nosso orgulho. Mas Kainan, por que você fala de orgulho? Porque o orgulho, ele é a maior barreira, é o maior inimigo, é o maior destruidor dos seus relacionamentos. Eu quero dizer que qualquer argumento que você possa me dar hoje para justificar um insucesso em qualquer área da sua vida, você vai ter uma raiz de orgulho dentro do seu coração. O orgulho, ele é devastador. E se você lembrar, Lúcifer, o pai das luzes, que depois se tornou o pai das trevas, o anjo de luz, pai das luzes, não, o anjo de luz. Em Ezequiel 28, ao falar sobre a sua queda, ele fala o seguinte, que Lúcifer, o seu coração, se encheu de orgulho, olha só,
seu coração se encheu de orgulho por causa da sua formosura. Ou seja, Lúcifer saiu da onde estava para virar o que virou, simplesmente porque o seu coração se encheu de orgulho, porque ele se achava bonito, formoso, superior, acima dos outros anjos. É sobre isso que de repente nos afasta. De repente é sobre isso que acaba com os nossos relacionamentos. De repente é sobre isso que faz você não parar em nenhum lugar a qual você vai trabalhar. De repente é sobre isso que faz com que as pessoas não consigam apostar em você. Porque você é muito formoso, né? Você é muito formosa. Eu sou muito bom, Kainan, para me submeter a essa vaga. Não, Kainan, eu sou muito bom para andar com ele. Não, ele tem que comer muito arroz e feijão para ser meu amigo. Não, ela tem que ser muito boa para mim poder dar uma atenção para ela. E de repente o orgulho, que para mim é o pai de todos os outros pecados, ele tem blindado, ele tem ferido, ele tem machucado o seu coração e fez com que eu e você criamos uma barreira tão intransponível a ponto de que tudo que a gente faz é baseado no orgulho. Mas Kainan, será que de repente eu sou orgulhoso de verdade? Será que de repente eu sou uma pessoa tão orgulhosa porque o orgulhoso é aquele que não aceita conselho de ninguém? O orgulhoso é aquele do peito inflado, aquele que sabe tudo? Deixa eu falar uma coisa. Já estou encerrando. O orgulho é tudo aquilo que te afasta de Deus. O orgulho é tudo aquilo que te afasta de Deus. Se ficar em silêncio te afasta de Deus, você é orgulhoso. Sabe quantas vezes você escutou, ei, pede ajuda, pede conselho. E tu falou, não, eu não gosto. Eu deixo o Espírito Santo falar no íntimo do meu ser. Orgulho. Quantas vezes você, em vez de buscar ajuda, confiou na força do seu braço? Orgulho. Quantas vezes você olhou para aquela pessoa que errou com você e você falou para ela não merece o perdão, porque olha o erro que ela cometeu comigo. Orgulho. Por que você é melhor do que ela? Orgulho. Orgulho, orgulho, orgulho. A sua vida financeira, de repente, vai de mal a pior e você não consegue sentar com alguém que tem mais resultado que você e perguntar, ei, me ensina. Orgulho. Você tem dificuldades em áreas que você conhece pessoas que dão certo e você não pede ajuda. Orgulho. Só que o que a Bíblia fala? Que a soberba, o orgulho, ele precede a queda. Deus, ele não tem compromisso com a queda. Deus, ele não deseja que você caia. Mas Deus, ele não pode tirar você dessa posição de orgulhoso, orgulhosa. Ele não pode ir lá falar o seguinte, ei, vem cá, calma. Está sendo muito orgulhosinho. Vem cá com o pai, vem. Baixa a bolinha, vem. Deus, ele não vai fazer isso com você. Lembra da liberdade, do amor de Deus? Quem estava no culto do domingo passado? Você é livre. Só que você não pode perguntar para Deus, quando você estiver na queda, Deus, aonde o Senhor está, Pai? Aonde o Senhor estava? Deus vai te dizer, eu estava lá no culto, te oferecendo ajuda. Eu estava na vida do João, do Cris, do Beltrano, do Ciclano, falando, ei, conversa com ele, rasga o teu coração, fala que tu pecou, fala que tu errou, mas pede ajuda. E tu estava lá cheio de si, tentando estruturar uma imagem perfeita para sustentar para as pessoas. Nessa noite você tem compromisso com o quê? Com as pessoas ou com o seu propósito? Porque se você tem compromisso com as pessoas, você vai continuar lutando para demonstrar uma imagem que não é sua. Só que se você tem compromisso com o seu propósito, você vai deixar que Deus ele esquadrinhe o mais íntimo do seu ser. E você fale o que precisa falar, você faça o que precisa fazer, para que Deus ele ajuste o que tem que ser ajustado. E você vai andar aos quatro cantos dessa terra falando, Deus, enquanto meu coração não estiver 100% alinhado com o Senhor,
eu não vou abandonar, eu não vou parar de procurar ajuda, sabedoria, mentoria, direção, conselho. É muito engraçado que a Bíblia fala que sobre feridas, pecados, ele fala que aquele que confessa será curado. Você já leu sobre isso em Tiago, amém? Aquele que confessa, ele é curado. Ou seja, a Bíblia ela te orienta a sair de uma posição de orgulhoso. Ah, mas ele é tímido mesmo, orgulhoso. Ah, mas já errou tantas vezes, não precisa pedir ajuda, orgulho. Ah, mas ele tem mais idade, ele é mais novo, como assim? O mais velho pediu ajuda para o mais novo, orgulho. Você necessita sair da zona que você está através da ajuda de outras pessoas que já passaram por isso ou que de repente dão resultado em áreas a qual você está lutando. A questão é que muitas vezes você está lutando pela busca, pela postura de uma imagem de perfeição e você não está de fato comprometido com o seu propósito de vida. Sabe, igreja, para nós encerrarmos, todos nós erramos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós estamos suscetíveis a ocupar uma posição de extremo orgulho. Mas a Bíblia fala que Deus ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. O que a Bíblia fala? Olha, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Deus não tem compromisso com o orgulho. O único resultado que o orgulho dá para as nossas vidas é a queda. De repente você não vai cair de um penhasco, mas você vai caindo degrau por degrau. E com o passar do tempo você vai olhar para trás e você vai dizer, meu Deus, eu estava naquele nível e eu caí para cá. Eu não senti. Foi o orgulho. Pouquinho a pouquinho. Sonhe no seu coração essa noite. De repente não é que Deus está longe de você. De repente não é porque você é incapaz. De repente a culpa não foi dos seus pais. De repente não é o seu casamento. Não é a sua vida financeira. De repente o problema é que você não está comprometido com o seu propósito de vida. Com aquilo que vem do seu coração. Amém?